Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Esdras, no capítulo 9, versículo 9. Quantos irmãos encontram o livro de Esdras? Esdras é um dos últimos lá dos históricos do Antigo Testamento, é antes do livro de Neemias. Capítulo 9, versículo 9. Enquanto vocês localizam aí, eu queria agradecer ao irmão Lucas por essa oportunidade e agradecer aos jovens, aos adolescentes aqui da nossa congregação por essa lembrança. Eu acho que, sendo uma solenidade de festa, né, um momento festivo, vocês podiam ter escolhido outro, pessoa mais preparada, mais capacitada. Mas fiquei muito honrado com o convite e eu confio na graça de Deus para estar à altura dessa responsabilidade de trazer a mensagem para vocês nessa noite. Muito obrigado. Deus os abençoe. E da próxima vez escolha melhor. Eu acho que vocês merecem mais. Encontramos aí Esdras 9:9. Já está ali? Não, né? Vamos lá. O que diz esse versículo? Porque éramos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou em nossa servidão. Pelo contrário, estendeu sobre nós a sua misericórdia e achamos favor diante dos reis da Pérsia para revivermos, para levantarmos o templo do nosso Deus e para restaurarmos as suas ruínas e para nos dar um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Amém. Podem se assentar. Obrigado. Quando Esdras escreveu esse livro, mais especificamente esse capítulo, eles tinham feito uma viagem de cerca de 1.600 quilômetros. Para você ter uma ideia aproximada, isso equivale mais ou menos de Brasília até Florianópolis, se você for para o sul, ou de Brasília até Aracaju, se você for para o Nordeste. Nesse tempo se viajava praticamente a pé. Então, caminhava, descansava à noite, durante o dia caminhava. Então, assim que a coisa funcionava. Eles tinham feito essa viagem de regresso de 1.600 quilômetros com uma missão: a reconstrução do Templo de Jerusalém. Porém, quando concluída essa viagem, quase concluída a reconstrução do templo, e aí a gente chega no capítulo 9 do livro de Esdras, ele recebe uma notícia: olha, o templo está quase todo pronto, mas o culto está prejudicado. Por que o culto está prejudicado? Porque, mediante casamentos mistos, o povo havia se corrompido, havia se contaminado. Então, eles tinham óbice na lei, né? Como eles não eram mais de linhagem pura, eles haviam se contaminado com o povo daquela terra. Não adiantava ter o templo se não existisse quem pudesse realizar o culto. E essa corrupção, a gente vê isso aí no início do capítulo 9, alcançou também os sacerdotes, daí a preocupação. Então, quando Esdras se dá conta disso, ele entra numa tristeza muito profunda, numa frustração muito profunda. Imagina o seguinte: uma viagem dessa distância, o tempo que isso levou, o sonho que era a reconstrução do templo, conseguem reconstruir o templo, e na hora de prestar o culto, foi tudo por água abaixo. É a frustração de uma vida. Então, é natural, e a gente vê isso no capítulo 9 de Esdras, essa profunda decepção. Ele fica perplexo e envergonhado. E aí ele raspa a sua cabeça, sinal de lamentação, se veste de panos de saco e se assenta lá lamentando, chorando e jejuando, e profundamente triste, frustrado, envergonhado. E ele fica nisso aí praticamente o dia todo. Aí, no finalzinho da tarde, ele faz uma oração a Deus. É essa oração que nós temos aqui, esse
texto que nós lemos, do verso 9, é um pedacinho dessa oração. E ele se inclui nessa oração, né? Ele vai pedir perdão a Deus pelas faltas, e ele se inclui entre os faltosos. É uma coisa interessante, uma das lições que a gente podia tirar desse texto, mas não é esse o meu objetivo dessa noite, não é essa a mensagem que eu trago para vocês, mas é a ideia do senso de pertinência. Ele podia dizer o seguinte: olha, eu estou limpo, Deus, castiga eles. Mas aquela ideia da identidade, que faz uma coisa bonita de dizer, porque o projeto de Esdras era o projeto da comunidade. Então, se não podia ter culto, não podia também para Esdras. Então, ele sente isso, aquele espírito de corpo, aquela sensação de corpo, de que ele é parte disso também. Então, ele se inclui na oração. Ele diz: olha, nós erramos. E ele mesmo não tinha errado, mas ele se inclui do seu povo. E então ele faz essa oração pedindo perdão a Deus, e nessa oração, além dele se incluir entre os faltosos, ele se lamenta, ele mostra a razão da sua tristeza. Porque se você olhar no verso anterior, você vai ver que ele percebe que abriu-se ali uma pequena janela. Ele diz o seguinte: olha, nós sofremos durante muitos anos no exílio, fomos levados pela Babilônia, fomos dominados pela Pérsia, e sofremos muito tempo nisso. E agora que se abre uma pequena janela para a gente voltar, para reconstruir o templo, a gente se depara com isso. Nós mesmos nos sabotamos. Então ele lamenta por essa janela que estava perdendo. E aí também ele nos deixa, Esdras nos deixa uma lição bonita, talvez falaremos dela num outro dia, mas ele passa essa ideia de que a reconstrução precisa começar pelo interior. Não adianta você ter o templo se você não pode ter o culto. E não adianta ter o culto se as pessoas não estão prontas para o culto. Então essa era a dor de Esdras, sabe? E enquanto eu pensava nessa mensagem, nessa tarde, eu fiquei me perguntando, não levem muito a sério o que eu vou dizer neste momento, daqui a pouco vocês me levam a sério de novo. Mas eu fiquei pensando o seguinte: tadinho dos meninos, eles estão numa festa, é uma festa de jovens, uma festa de adolescentes, e eles escolhem como tema dessa festa um versículo de tristeza, de lamentação, uma oração em que o moço não está nada feliz. E eu fiquei pensando, bom, mas isso aí é uma coisa que tem, alguma coisa aqui deve ter, né? Mas achei estranho, né? Isso não seria um tema para uma festa. Seria um tema para qualquer coisa, menos uma festa. Mas vocês escolheram como tema o quê? Reconstruir. Aí fizeram essas camisetas bonitas, gostei. Agora pode levar a sério o que eu estou dizendo, tá? Gostei, achei que ficou bonito. Olha, reconstruir. E colocar o sentido da palavra, né? O que significa reconstruir? Olha aí o que está escrito na camiseta de vocês. Primeiro, é o quê? Qual é o primeiro sentido que vocês colocaram aí? Pronto, ficaram de mal de mim. Agora não querem mais conversar comigo. Só porque eu falei que vocês escolheram um tema triste para uma festa alegre. Então tá, desculpe, esquece o que eu falei. Tá? Mas olha aí, o que você colocou na sua camiseta? 3 sentidos para a palavrinha reconstruir, não é? Qual é o primeiro? Não dá para ler assim. Não, então lê do coleguinha, poxa. Compartilha, nós estamos falando disso agora. O que é o primeiro? Isso, edificar novamente. Qual é o segundo sentido de reconstruir? E o terceiro e último? Muito bem. Eu não sei o que animou vocês a trazerem esse tema, reconstruir. Eu desconfio que seja esse cenário pós-pandemia, né? Isso é totalmente estranha. Não estavam acostumados com isso, como a minha geração também não estava, né? A minha geração não tinha passado por uma pandemia não tinha passado por uma pandemia, pronto, isso diz tudo. E nós compartilhamos essa experiência, foi ruim para todo mundo. Ninguém se alegrou com isso. Foi uma coisa muito difícil para todo mundo.
Mas acho que por conta disso, acho que por conta desse contexto, vocês escolheram esse tema da reconstrução. E nisso, eu acho que vocês foram felizes. Né? Embora eu não sei se caiba aqui em Esdras essa ideia, mas se você me permitir, hoje eu não farei uma exposição, né? uma palestra, uma pregação expositiva. Eu queria mais trabalhar com vocês esse tema da reconstrução. Então, eu vou hoje fugir um pouquinho das minhas próprias características para tentar honrar esse convite de vocês. Mas já devo advertir, logo à saída, que a reconstrução que o mundo inteiro está almejando, a minha geração, a geração de vocês, todos nós que compartilhamos esse momento difícil, a reconstrução que nós almejamos, ela tem as suas dificuldades. Não será uma tarefa fácil. E por que ela tem as suas dificuldades? Qual é a primeira dessas dificuldades? Vamos começar por aqui. Reconstrução nenhuma é motivo de alegria, é motivo de júbilo. Construir, que tem um sentido diferente do que vocês colocaram aí, que vocês devem ter tirado isso do dicionário, né? Construir tem um sentido diferente. Construir pode ser motivo de alegria. Reconstruir, nunca. Quando se fala de reconstrução, é porque alguma coisa não deu certo. E isso não é motivo de comemoração. Ninguém fica feliz, oba, vou reconstruir. Fica feliz quando diz, vou construir. Né? A construção nos anima, a construção nos empolga. A reconstrução não. Ela nunca foi motivo de júbilo. Você sabe por quê? Porque se reconstrói algo que foi perdido. E a perda sempre dói. Se reconstrói algo que ruiu. E a ruína não é nada bonito. Se construiu algo, se reconstrói algo que se perdeu. E toda perda é dolorida. Então, quando a gente fala, nós saímos da pandemia e nós vamos reconstruir o mundo. Isso não é sinal de alegria. Pelo contrário, há embutida aí muita dor, muita dificuldade. Essa é a primeira das dificuldades da reconstrução. Você não está no momento de euforia. Tá? Você está numa ressaca de frustração. Reconstruir é um exercício de frustração, de raiva, de dor, de desalento, de humildade. Porque mostra que você não pode confiar nem na sua própria força. Os planos não deram certo. É isso que move uma reconstrução. Não é do tempo de vocês, talvez não seja nem do tempo do pastor Edson, e eu não sou tão mais velho do que ele assim. Mas tinha um conjunto de jovens, aqui em Brasília, que cantavam um hino, o grupo Raízes, e cantavam um hino interessante. Na letra desse hino dizia o seguinte, se a saída não deu certo, a esperança foi mais uma vez, se os planos não foram bem, afinal, esse é o cenário de reconstrução, amigo. Ninguém reconstrói porque deu tudo certo. Ninguém reconstrói porque a esperança se realizou. Ninguém reconstrói porque os planos saíram como foram planejados. É o contrário disso tudo. A reconstrução pressupõe uma grande dificuldade, ela não é motivo de júbilo. Não tem nenhuma exaltação na reconstrução. E por isso, ou também por isso, ela é difícil. Querem reconstruir? Ótimo, maravilhoso. Mas vamos ser honestos, os tempos andam difíceis. A vida não está fácil para seu ninguém. E você e eu estamos juntos nisso. Estamos passando por isso tudo. A conta dessa bagunça toda está começando a chegar agora. Isso vai doer no meu bolso, vai doer nos seus planos. Tá? Mas era esperado. Por quê? Porque todos
todo cenário de reconstrução é um cenário de desolação. Por isso que não há alegria na reconstrução. Segunda dificuldade. Não se faz a reconstrução por prazer, mas por necessidade. Olha, o que está perfeito, o que está certinho, não precisa ser tocado. Não precisa ser reconstruído. Ah, vamos reconstruir o telhado da igreja. Então é porque ele tem problema. E se estivesse perfeito, não precisaria ser refeito. Olha, vou brincar com vocês para desanuviar um pouquinho o clima. Nem político corrupto reconstrói o que já está feito. Se há necessidade de reconstruir, é porque alguma coisa deu errado. Vejam vocês, por que Deus não reconstrói o mundo? Lembra lá no livro de Gênesis o que está escrito sobre o que Deus viu quando fez a sua obra? Então, no princípio, qual a primeira coisa que Deus criou? Haja Fiat Lux, haja luz. Foi a primeira coisa que Deus criou. Mas um pouquinho depois, ali pelo versículo 4, me parece, o que a Bíblia diz? E viu Deus que era boa a luz. E coisa curiosa, se você olhar o primeiro capítulo de Gênesis, você vai ver isso. Tudo que Deus fez, depois ele olhou e disse, isso é bom. Não precisa ser reconstruído. Porque você só vai reconstruir o que está com defeito. Por isso a dificuldade. Não é uma coisa que você vai fazer por prazer. Você vai fazer por necessidade. Né? Se algo precisa ser refeito, isso é uma questão de necessidade, não é uma questão de mero capricho. Eu separei alguns exemplos para você pensar. Coisa corriqueira do dia a dia. Sabe aquele pratinho de louça de quando você era criança, que fizeram uma pinturazinha lá e colocaram o seu nomezinho? Pois é, o pratinho se quebrou. Aí você fica lá preocupado, né? Como é que eu vou fazer? Você vai fazer o quê? Vou colar isso? Como é que se cola a louça partida? Mas por que você precisa colar? Porque ela se partiu, ela se estragou. Você lembra daquele viaduto lá na Galeria dos Estados que desabou? Lembra? Ele precisou ser reconstruído. Por que reconstruir o viaduto? Porque ele caiu. Se não tivesse caído, não precisava reconstruir. Então, veja, é sempre algo partido, algo perdido, algo defeituoso. Quer ver mais um exemplo interessante? A casa que foi incendiada. Já viu esse noticiário? Que a casa incendiou, aí o pessoal, agora nós vamos aqui reconstruir a casa. Mas por que você precisa reconstruir a casa? A turminha que está estudando ou a turminha que vai estudar medicina. Por que se faz uma cirurgia reparadora? Que alguma coisa está errada, precisa ser reconstruída. Não é verdade? Né? Então, veja, toda vez em que se fala de reconstrução, né, você está falando de algo que não está bom. Você já viu a restauração de uma obra de arte, aquele trabalho meticuloso, bonito, que se faz com tremendo cuidado? Por que se faz a restauração? Porque é bonitinho? Ou porque precisa? Então, a reconstrução pressupõe uma necessidade. Vamos reconstruir o mundo? Muito bem, mas por quê? Porque ele tem defeito. Deu pane nessa pandemia. E agora? Vão ter que arrumar essa bagunça. Então, reconstruir é isso. Vocês foram chamados para um trabalho de reconstrução que vocês vão fazer não porque querem, não porque acham bonito, não é por prazer, por necessidade. Por isso é que quando Deus nos convida a reconstruirmos a nossa aliança com Ele, a primeira coisa que a gente precisa fazer é admitir que essa aliança está estragada, está rompida. Foi assim no passado e é assim com a nossa geração, é assim com vocês. Se hoje vocês foram chamados aqui para ouvir essas palavras e ao final
vocês forem convidados a reconstruir o seu relacionamento com Deus, a primeira coisa que você precisa fazer é admitir que isso é uma necessidade. Porque Jesus Cristo, uma vez, contou uma historinha sobre duas pessoas que foram ao templo orar. E uma delas orava assim: Deus, eu sou miserável, eu sou pecador, não tem nada de bom em mim, não tem nada que sirva aqui. Mas tem misericórdia de mim, me restaura, me conserta, corrige os meus defeitos. E ao lado dele tinha um outro moço que olhava para ele e dizia o seguinte: Deus, muito obrigado que eu não sou igual a ele. Muito obrigado porque eu sou o cara. Eu pago os meus dízimos, eu faço as minhas orações, eu dou as minhas ofertas, eu jejuo tantas vezes por dia, não sei o quê, não sei o quê. Aí Jesus, no final dessa historinha, perguntou: muito bem, quando eles desceram do templo, quem foi que desceu justificado? Porque, às vezes, o nosso orgulho não nos deixa ver as nossas imperfeições. Eu não preciso ser reconstruído. Eu estou, melhor do que muita gente por aí. Cegueira. Não há nada de bom em nós. Nós somos pó. Nós somos cinza. Se alguma coisa boa pode ser achada em nós, é porque a graça de Deus nos concedeu. Tudo que nós somos, nós devemos a Ele. Mas se a gente fechar os olhos para essas coisas, a arrogância nos cegar, jamais seremos reconstruídos. Lembra que eu disse há pouco que a reconstrução é um exercício de humildade? Ela pressupõe que eu me apresente diante de Deus e diga: estou quebrado, estou defeituoso, não sou quem eu deveria ser, mas tem misericórdia de mim. Me ajuda, na minha pouca fé, me sustenta. Isso é a oração do crente. Mas te falava de dificuldades com a reconstrução. Uma terceira dificuldade. A reconstrução é necessariamente onerosa. Toda reconstrução tem alto custo. Por vezes, e na maioria das vezes, ele é maior do que o da própria construção. Pergunta isso a qualquer empreiteiro aí que você sabe. Não estou falando de reforma. Reconstrução não é reforma. Reforma pode sair mais caro, mais barato. Estou falando de reconstrução. Ela é sempre mais cara. Ela é sempre mais onerosa. O preço pela reconstrução é sempre mais alto. Fazer certo da primeira vez é melhor e mais barato. Escute, vocês são jovens, alguns de vocês estão entrando nessa fase aí, guarda com carinho a palavra do tio. Construir um bom casamento é mais barato, é menos oneroso do que reconstruir um casamento. Construir uma boa carreira é mais barato, é mais oneroso do que reconstruir uma carreira. Vocês são jovens. Construir uma reputação é mais barato, é menos oneroso do que reconstruir um bom nome. Então, faz certo da primeira vez sempre que for possível e põe na tua cabeça: a reconstrução é necessariamente onerosa. Não deixar ruir sai mais barato. Vou te dar 3 exemplos para reforçar o que eu te disse. Você lembra do preço que Israel pagou porque na entrada da terra prometida a fé falhou? Israel pagou 40 anos de deserto porque precisou reconstruir a fé em Deus. Agora, pensa o que é um atraso de vida de 40 anos. Vocês não têm nem ideia disso, porque vocês não viveram, a maioria de vocês aqui não viveu a metade desse tempo. Eu tenho estrada. Já passei dos 40 há algum tempo.
mas não cheguei lá 2 vezes. É difícil, é muito tempo, é um preço muito alto, mas Israel pagou esse preço exatamente porque falhou ali na fé. Reconstruir custa mais caro, põe isso na tua cabeça. Segunda coisa, e foi cantada aqui por vocês agora há pouco, sabe quanto custou a nossa reconciliação com Deus? O sacrifício de Jesus Cristo. Foi pouca coisa, não. Aquele erro lá no Jardim do Éden teve um preço desse tamanho, dessa extensão, que vocês cantaram agora, 2, 3 anos atrás. Põe na tua cabeça. Reconstruir sai caro. É melhor não deixar ruir. Por mais esforço que você faça para consertar, é ainda mais barato do que deixar ruir e precisar reconstruir. Terceiro exemplo que eu separei, e esse está fora da Bíblia, está lá na minha terra natal, em Minas Gerais. Quanto custa a reconstrução de Mariana e de Brumadinho depois do desabamento daquelas barragens? Não podia ter acontecido. Não podia ter deixado aquilo ruir. Olha o preço que se paga. Muita gente perdeu a vida nisso aí. Quanto custou esse desastre? Quanto vai custar para reconstruir isso? Você tem ideia disso? Já parou para pensar? Qual é a lição que você pode tirar dessas 3 coisas que eu te mostrei? A reconstrução é onerosa. Então, se for possível evitar, evite. Sai mais barato. Mas tem hora que a gente não tem escolha. Porque nem tudo na vida depende do nosso querer. Tem hora que a gente tem que juntar os cacos e recomeçar. E aí é compreensível, e é preciso que as pessoas tenham solidariedade nessa hora, ter dó, ter compaixão dos que estão juntando os cacos da vida para reconstruir, porque toda reconstrução é dolorosa, é difícil. Então, não podemos atirar mais uma pedra. Nós temos que retirar mais uma pedra dessa pessoa que está presa lá em escombros. Estender a mão, ter compaixão. Isso é ser cristão. Mas hoje está tão difícil, né? Quando alguém te estende a mão, você fica todo desconfiado, porque a experiência te ensina que sempre te cobra um preço depois. Por isso, desconfiança, né? Mas entre nós podemos ser diferentes. Sabe? Nós podemos ser cristãos, devemos ser cristãos, precisamos reconstruir o sentido de ser cristão, nem que para isso a gente precise pagar esse preço alto. Porque faz parte. Reconstrução é onerosa. Quarta característica, quarta dificuldade da reconstrução. Ela é antinatural e contrária à tendência geral. Escuta, principalmente vocês que são mais novos, vocês foram imersos numa cultura do descartável. Eu lembro, quando eu era criança, eu sou o mais velho de uma família de 6 filhos, eu lembro que a minha mãe lavava as fraldinhas dos meus irmãozinhos. E depois de maiorzinho, eu mesmo ajudava a lavar. Depois inventaram a tal da fralda descartável, não precisa lavar. Usou, joga fora. Aí vem filtro de papel descartável. Hoje é a cultura do descartável. Usou, joga fora, deu defeito, joga fora. Estava conversando com meu filhote, a gente falando lá sobre o aparelhinho lá que conecta a TV na internet para a gente assistir os filmes. De vez em quando eles dão uns defeitinhos, trava, eu fico irritado, né? E fico pensando, um troço desse tamanhozinho. Aí fico pensando, como é que faz isso? Aí ele falou, sabe, pai, essas coisas assim, o fabricante já pensa, sai mais barato vender outro, e a pessoa vai pensar assim, que é mais barato comprar outro do que mandar consertar. Essas coisas não tem conserto, são descartáveis. Deu defeito, você joga fora.
Nós vamos crescendo na cultura da obsolescência programada. Meu celular já está dando um monte de problemas. Aí eu mostrei lá para o meu filhote, é isso, tem cura? Ele falou, pai, é o seguinte, essa tecnologia assim, sabe, ela é programada para tornar a coisa obsoleta e a gente ter que aposentar e partir para o novo, que não vai durar a vida toda, não. Antigamente, a gente comprava as coisas, ela dava defeito, a gente levava lá no técnico, ele trocava uma pecinha, né, e a gente voltava e usava aquilo por muito tempo. Isso está acabando. Por quê? Porque a cultura do descartável está tomando conta. E eu me preocupo muito, porque é o seguinte, se isso prosseguir, se isso for levado à máxima extensão, vocês serão sempre desestimulados a reconstruir. Vou falar de 3 coisas aqui. Quem é que hoje se preocupa em reconstruir um casamento? Os casamentos hoje são vistos como coisas descartáveis. Deu defeito, se joga fora e parte para outro. Esse é o primeiro ponto. Reconstruir relações. Amizades hoje é aquele negócio, como é que você faz lá, desabilita o amiguinho lá? Ah, não sei, isso aí é com vocês. Desabilita o amiguinho lá do Facebook. Não, o Facebook já não é mais desse tempo, né? Hã? Bloquear no WhatsApp. Valeu, obrigado. Era isso que eu queria. Tá? Bloqueia o amiguinho no WhatsApp e parte para outro. Porque as relações são descartáveis, o mundo criou uma cultura descartável. Sabe? Não se faz mais, não se empenha mais em manter uma amizade. Não, a amizade é descartável. Ela está sujeita à obsolescência. Deu defeito, se joga fora e pega outro, parte para outro. Um emprego, uma reputação, a coisa está desse jeito. Então, uma das dificuldades da reconstrução, e a última de que eu vou falar, é essa, que ela é antinatural. Ela é contrária à tendência geral. Né? A linha hoje é o seguinte, pifou, joga fora. Deu defeito, troca. Não está bom, descarta. Mas nem tudo na vida é assim. Reconstruir, eu sei, está se tornando coisa arcaica. E isso ganha dimensão desastrosa quando você entra nessa ideia de receber isso sem fazer nenhuma crítica. Fiquem espertos, abra os olhos de vocês. É isso que a sociedade está querendo plantar, inclusive dentro da igreja. Nossos valores são descartáveis, pode jogar fora, pode trocar por outros que são mais moderninhos. Porque reconstruir dá trabalho. Porque reconstruir é antinatural. Mas eu vou te falar uma coisa. Por mais que a sociedade estimule o descarte, nós somos diferentes. Tem uma coisa que vocês precisam aprender, e talvez essa seja a parte mais importante desse tópico aqui, é que é o seguinte: ao contrário do que a sociedade nos ensina, nós fomos ensinados a amar o que se perdeu. Ou você acha que Jesus contou aquela historinha da ovelha perdida à toa? Gente, na cabeça da sociedade de hoje, não faz o menor sentido a parábola da ovelha perdida. Cara, tu tem 99, está enchendo o saco por causa de uma. Dá mais trabalho em buscar essa. O risco que você corre é muito maior de buscar essa ovelha aí que se perdeu. Parte para outra, compra outra. A lógica de hoje é essa. Mas eu vou te dizer um negócio. Jesus sempre nos ensinou a buscar a dracma perdida, buscar a ovelha perdida, sabe? Resgatar o que se perdeu. É preciso ter amor ao que se perdeu. Se você não ama a sua família, ela entra num processo de ruína, você descarta. Você não ama. Então, o amor precisa ser a chave para a reconstrução. É antinatural? É. Mas, às vezes, a gente tem que remar contra a maré, até para se afirmar como pessoa. Vocês estão num momento de definição. Alguns de vocês ainda estão na fase de formação do caráter. Então, é preciso que certos valores sejam reforçados.
Não jogue fora o dom que Deus te deu. Não jogue fora a coroa que está prometida. Sabe? Não troque a sua bênção por um prato de lentilha. Você não precisa ser igual aos outros. O seu destino, o seu papel é outro. Então, ame aquilo que você conquistou, porque é do amor que você vai tirar forças para superar as dificuldades e o alto custo da reconstrução. Eu não amo o meu velho celular. E só estou esperando uma bênção de Deus sobrar um trocadinho melhor para eu trocar por um maior. Porque eu não amo o meu celular. Não vou brigar por ele. Mas existem coisas pelas quais eu vou brigar. Existem coisas pelas quais eu vou lutar até o último minuto e não vou entregar barato. Uma delas é a certeza da minha salvação. Se for necessário reconstruir o meu relacionamento com Deus, estou disposto a pagar o preço, porque sei quanto isso vale. Eu sei o tesouro que está escondido nesse campo, então estou disposto a ir e vender tudo o que eu tenho para comprar o campo, não pelo que ele é, mas pelo tesouro que nele está. Existem coisas pelas quais vale a pena lutar. Você está nesse universo. Não conheço todos vocês, mas oro por vocês. Para que o futuro de vocês seja bom. Seja melhor. Não quero ver que nenhum de vocês se perca. Porque vocês são preciosos para mim e para Deus. Então valorizem-se. Respeitem-se. Façam por merecer essa confiança que é depositada em vocês. Você sabe por quê que nós estamos aqui hoje? Porque quando quebramos, nós fomos reconciliados por Deus, com Deus em Jesus Cristo. Isso custou o quê? O preço de amor. Estamos aqui hoje porque Jesus Cristo nos amou. Lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, está a prova desse amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é reconstrução. É por isso, ou melhor, é também por isso, que ela é antinatural. Reconstruir não é agir de acordo com a natureza, mas contra ela. Precisamos ser mais fortes do que os valores que nos plantam. Precisamos nos reafirmar diante de uma sociedade que quer nos fazer engolir o que nós não somos. Nos vestir uma roupa que não nos cabe. Falei então das dificuldades da reconstrução. E agora, se você me permitir, vou trazer duas premissas da reconstrução. Falamos da dificuldade, agora vamos falar das premissas da reconstrução. A primeira delas, a reconstrução é sempre possível. Ainda que ela seja feita sobre outros alicerces, outra forma, como um novo capítulo, tudo que foi feito pode ser refeito. Nada está absolutamente perdido. Então, aqueles que estão precisando reconstruir a sua relação com Deus precisam lembrar disso. Não interessa o que você fez. Para Deus não conta o seu passado. Ele quer saber se você está disposto a ser reconstruído, a ser transformado em vaso novo. Porque tudo para Deus é possível. Sabe? Quando Deus desfez o mundo por causa do pecado do homem, lá no dilúvio de Noé, Deus mostrou que era possível reconstruir a humanidade, apesar dela inteira ter se perdido.
Aí eu vou te dar um exemplo menor, pequenininho. Zaqueu. Lembra de Zaqueu? Quando ele se encontra com Jesus, ele diz, depois de ouvir a mensagem do Evangelho, depois de ouvir o que Jesus tinha a dizer, ele diz: Senhor, eu vou mudar de vida daqui para frente. Eu fiz muita coisa errada. Mas tudo que eu lembrar que eu fiz de errado, eu vou tentar apagar e fazer certo daqui para frente. Não vou fazer mais as práticas que eu fazia, vou ser uma pessoa diferente daqui para frente. Daqui para frente eu vou andar direito. E Jesus falou para ele: olha, Zaqueu, hoje entrou salvação na sua casa. Não interessa o que ficou para trás. E daqui para frente, como é que vai ser? Isso é que conta para Deus. Então, a premissa da reconstrução é essa. Ela é sempre possível. Não interessa o estado em que a pessoa esteja, ela pode ser reconstruída. Eu lembro, quando você lê a Bíblia, você vê isso, né? Jesus Cristo muitas vezes foi censurado porque ele acolhia pessoas que tinham a vida toda errada. E era censurado por isso. Esse Jesus anda com os pecadores, com os publicanos. Mas daí? A pessoa, depois que é transformada, não interessa o que ela fez no passado. E o daqui para frente? É isso que conta. Deus não olha e vê em você o que você é, ou o que você foi, mas o que pode vir a ser daqui para frente. O exemplo mais forte disso é Saulo. Saulo era inimigo declarado da igreja de Deus. Atos capítulo 9, versículo 13 a 16, vou ler para você, porque isso é rapidinho. Respondeu Ananias: Senhor, de muitos eu ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui ele tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse isso Ananias falando para Deus. Aí disse o Senhor a Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Não interessa se você foi Saulo. Daqui para frente você pode ser Paulo. Isso é o que conta. Tá? Então põe na tua cabeça, nada, nem ninguém está definitivamente perdido enquanto viver. Né? Nada é impossível para Deus. A Bíblia reiteradamente fala isso no Antigo e no Novo Testamento. Então, nós não podemos deixar a aparência nos derrotar. Podemos bancar aqueles espias que na porta da terra prometida diz o seguinte: olha, apesar de ser a terra do leite e mel, existem ali gigantes e é muito difícil tomar essa terra. Ora, mas ela não é a terra da promessa? Então, às vezes, a aparência nos derrota. Né? Não interessa se tem gigante na terra, se ela é promessa de Deus, você vai entrar nela e pronto, acabou. Não interessa se a cidade é fortificada, os muros caem, não caíram com Josué? Podiam ter caído com Moisés também, mas o povo se assusta com coisa à toa. Deus é Deus dos milagres. Não interessa se você só tem 2 peixinhos e 5 pães. Se você coloca isso na mão de Deus, Ele multiplica e alimenta 5.000. Esse é o Deus que nós servimos. Então, quantas vezes Deus fez milagre? Ele não pode fazer agora? Então, nada está perdido. Não tem nada tão ruim que não possa ser reconstruído. Agora, a segunda premissa da reconstrução, e essa é talvez a mais difícil da gente entender. Então, vou tentar ser paciente com você, mas seja paciente comigo também. As ruínas não são o fim, mas o ponto de partida para a reconstrução. A questão aqui está em saber como nós lidamos com os destroços. Esse mundo está desmontado. E já tem gente ensaiando a construção de um mundo pior. Tá? Porque o que eu estou vendo emergir aí é a construção do mundo muito pior do que aquele que estava antes da pandemia. Parece que as pessoas não entenderam o recado de Deus. Vem a praga, dizima muita gente por causa do pecado, e os caras não entendem. Então, é preciso que a gente tenha uma
uma forma de lidar com esse mundo caótico no qual nós estamos inseridos. A tendência natural, e eu acho que a primeira que acontece, é a gente olhar uma perspectiva negativa, enxergar a ruína como fim. Escuta, há memórias e há lembrança. Cada pedacinho daquele caos ali vai te fazer recordar alguma coisa de como a vida era. Como era bom antigamente, né? Há uma frustração do projeto que foi subitamente abortado. Eu não contava com isso, e agora? Está perdido, estava tão bom, meu Deus. Aí dá aquela dor, aquela coisa esquisita, aí você entra num processo de revolta e diz, Deus, o que foi que eu fiz para merecer isso? Não é questão de mérito. Tá? Nós lidamos com dificuldade nós temos dificuldade para lidar com as ruínas, porque estamos ligados àquilo ali. Cada pedacinho que você olha do que foi demolido tem um pouco de história. Aí você lembra do que já viveu. E era bom. Por isso, o impulso de fuga. Você está naquela situação, mas você não quer estar naquela situação. Ninguém se sente bem no meio das ruínas. O que você prefere? A casa edificada, bonitinha, ou ela caída aos pedaços? O sonho tomando forma ou o sonho destroçado? Então, conviver com isso é difícil. Eu sei disso, senti na pele, e eu não sou o único, muita gente passa por isso. Lutei 15 anos contra um quadro grave de depressão. Acordar a cada dia é sofrido. Dói. Sabe por quê? Porque quando você estava dormindo, sonhando ou não, lembrando ou não do sonho, parece que era melhor. Aí que você acorda, que você precisa enfrentar o seu dia, enfrentar a sua vida, dói. É complicado. Sonhar seria melhor, mas quando chega a luz do sol, ela te mostra o mundo como o mundo é. A realidade que você tem, e ela não é nada agradável. Nós sofremos, mas nós não queremos sofrer. Só que a gente está preso aos escombros. Você quer sair daquela situação e você não sabe como. Ou então não sente força para sair daquilo. Está preso. É um ciclo vicioso. E esse ciclo vai continuar até que você pare de olhar para as ruínas. Então, aí entra o que a gente pode chamar do ponto de inflexão. Onde é que você sai desse quadro e vai para frente? Quando é que nasce a reconstrução? Nesse ponto de inflexão em que você olha diferente para a ruína. É quando você tem um choque de realidade. Esse choque de realidade, quando você cai, é como vocês costumam dizer, cair na real. Agostinho, um filósofo que viveu no quarto século da era cristã, por isso a relação do tempo, ele dizia o seguinte, olha, tanto o passado como o futuro não existem. E ele explica isso. Mas vou te explicar isso à luz da Bíblia. Sabe o que tem lá no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 10? Quem escreveu Eclesiastes foi o Salomão, uma pessoa mais sábia do mundo, né? Ele diz o seguinte, não diga por que os dias do passado foram melhores do que os de hoje. Porque nunca com sabedoria sei fazer essa pergunta. Mas o passado, meu querido, é algo que nos prende, nós não entendemos, por isso o choque de realidade. O passado já não é. É preciso deixá-lo lá na memória. E a memória é o não lugar para o passado. Porque ele pode ser revisitado. Você pode relembrar do que ficou para trás. Mas toda vez que você faz isso, há um preço e há um limite. Por mais que você se esforce, você não vai conseguir trazer o passado de volta. Foi bom enquanto durou, mas acabou. E é preciso que você entenda isso. Tem um momento da vida em que você tem que pôr um ponto final e diz, acabou. Chega. Não posso me prender a algo que não dá mais. Eu por entender que é o que você tem.
Você tem que lidar com o que você tem. Há um psicólogo brasileiro, Augusto Cury, ele tem uma teoria bem interessante. Ele diz que toda vez que a gente revisita o passado, a gente redesenha, a gente modifica alguma coisa. É como se você entrasse num cenário e modificasse a posição de alguma coisa. Com o tempo, aquilo está tão alterado que você já não sabe mais. Há uma distância entre o que foi e o que realmente foi e o que você imagina que tenha sido. Esse é o preço de ficar revisitando o passado. Você entra lá para destruir o passado. Então, Agostinho tinha sempre a ideia de viver o presente. Ele dizia o seguinte: olha, passado e futuro não existem. Quer ver outra coisa pior? Futuro do pretérito. Que ilusão maior do que essa? Dizer o que poderia vir a ser. Esquece, irmão. Poderia vir a ser, não sei. Não dá para viver com isso. E a gente só vai conseguir, né, sair da ruína o dia que a gente se libertar dessa ideia do que poderia ter sido. Enquanto a gente ficar preso a isso, a gente vai sofrer. Falei do passado, rapidamente falar do futuro. O futuro é pior ainda, porque ele ainda não é. Assim como o passado não é mais, o futuro ainda não é. Por isso é que Agostinho dizia que ele é o que? Mera expectativa. Expectativa, se ela é boa ou se ela é ruim, ela não é real. Ela ainda não aconteceu. Eu tenho sonho de... isso ainda não aconteceu. Então é bom você olhar bem para a sua realidade, tá? Desprender um pouquinho do sonho. Sonho é legal para motivar a gente. Mas se você ficar só com a cabeça lá no sonho, nunca vai se tornar realidade. Você que não trabalhe para construir isso, não. Você que não corra atrás. Então, quando muito, né, essa expectativa que nós chamamos de futuro, ela só pode ser alcançada pela fé. E a fé, como diz a Bíblia, firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. Ter fé é bom, mas viver com a cabeça no futuro, não. É preciso encarar o presente. E encarar o presente, veja como a Bíblia diz, separei aqui Eclesiastes capítulo 11, versículos de 4 a 6. Vale a pena ler isso. Quem observa o vento, diz o pregador, nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se essa, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Aqui o pregador nos diz, preocupa demais com o futuro, não. Tem uma amiga que adotou um lema interessante, não temo o futuro, meu Deus já está lá. Isso é lindo, isso é maravilhoso, porque isso te permite se desprender do futuro, se despreocupar com o futuro e se concentrar no que você tem para agora. Então, o que nós temos é o aqui, o que nós temos é o agora, e isso é que deve ser visto como um presente. Não só por ser presente, mas porque é um presente, no sentido de aquilo que te foi dado. É o agora que você tem. O que você vai fazer com ele? Se Deus nos permitiu viver até esse dia, é porque Ele confia em nós. Então nós vamos viver este momento presente como um presente que Deus nos dá. Sabe, alguma coisa para nos alegrarmos. É por isso que estamos aqui. Então deixa o passado, deixa o futuro, foca no agora. Esse choque de realidade vai permitir que você lance um novo olhar sobre as ruínas. E aí você vai ter um novo ponto de partida. Nessa hora é que nós vamos nos dar conta que nós construímos é a partir dos escombros e apesar deles. Não era o que você queria, não deu certo o que você sonhava. Se desespera não, vê o que você tem. O que tem agora? O que dá para fazer com o que você tem? Porque a ruína
não é o fim. Ela é o início do recomeço. Olha ao redor. O que pode ser aproveitado? Quais são os recursos que estão à sua disposição? O que precisa ser corrigido? Qual é o plano de ação que você tem para corrigir isso? E o que precisa ser desconstruído? O que é aquilo que ainda está de pé, mas não se sustenta e você precisa derrubar? É assim que a gente lida com as ruínas. Por isso, e nós estamos terminando aqui, eu vou te deixar 3 conselhozinhos finais. Que aqui no meu estudo eu coloquei é o papel do grande arquiteto na reconstrução. Fica tranquilo, eu não sou maçom. Aliás, os maçons pegaram essa expressão dos primeiros cristãos, né? Pegaram emprestado isso dos cristãos do primeiro século da era cristã. Então, fica tranquilo. Mas onde é que entra o grande arquiteto nesse projeto de reconstrução? A Bíblia está rica desses exemplos, mas eu separei 3 versículos como 3 conselhos que eu não vou comentar. Eles falam por si. O primeiro está em Salmos 127, verso 1. Lá o salmista diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, já que você vai reconstruir, põe o Senhor nesse projeto. Porque se você for tentar fazer as coisas sem Ele, seu trabalho está perdido, é ruir outra vez. Tá? Quer ter um futuro melhor? Quer reconstruir? Põe Deus nesse projeto. Segundo versículo, Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Último versículo, Romanos, capítulo 11, versículo 36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória para sempre. Amém.